A paz do Senhor também com vocês. Então, hoje comecei, a falar com vocês hoje de manhã cedo, mas eu estava muito corrida, estava indo para a escola, então aí eu falei assim, deixa, mais tarde eu deixo um vídeo como deve ser, né? E assim as pessoas vão ver mais com calma, porque aquela hora eu estava muito corrido, e eu falei assim, não, vou deixar mais tarde. Então, abra sua Bíblia aí, Mateus 4, né? Vamos continuar aí falando que de manhã eu deixei, acho que o vídeo foi só no Instagram, eu acho, né? Então, mas vamos continuar falando, né? No início do capítulo 4, de versículo 1 e 2, vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. No verso 2 vai dizer o seguinte, que ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Então quer dizer que no período de 40 dias e 40 noites, Jesus não teve fome, ele só teve fome depois de 40 dias e 40 noites, você está entendendo? Depois de 40 dias e 40 noites. Se ele conseguiu, será que a gente consegue? Lembrando que ele era Deus, mas 100% Deus e 100% homem. Então, ele era homem, ele fez um jejum de comida física, terra, amém? Minha gente, a gente está muito mal habituado, né? A gente quer comer toda hora, toda hora, toda hora. Isso é crise de ansiedade, mau costume. Isso prejudica o seu corpo. Você só está comendo. O que acontece? Faz mal, né? Mas enfim, vamos falar do espiritual, não vamos falar do nosso corpo. Vamos falar do espiritual. Jesus foi levado para o deserto através do Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então, quando você está de jejum, é importante você prolongar, né? Um pouco tempo mais, porque você não vai morrer, não. Jesus não morreu, você também não ia morrer. Não vai morrer, né? Você aguenta. Tem gente que faz só 3 horas, 2 horas, não aguenta. Aguenta sim. Jesus ficou 40 dias e era homem. Minha filha, de 10 anos, ela fez o primeiro jejum dela. Eu falei pra ela, você quer comer várias vezes durante o período do jejum. Até, falei assim, nossa, tô tentando a menina, coitada. Mas ela queria fazer, ela queria ter experiência com Deus. Então ela fez o quê? Um jejum. Eu obriguei? Não. Ela que quis fazer. Tá vendo? Então, isso é a fé de cada um. É a fé de cada um. Tem pessoas que falam, eu não consigo fazer jejum. Consegue. Você consegue dizer não para comida. Você consegue dizer não para muita coisa. Basta você querer e ter domínio próprio e pedir para Deus. Deus me ajuda. E Ele vai te ajudar. Minha filhinha conseguiu, você também consegue. Tá? Para não ficar na desculpa que Jesus era Deus, por isso que ele conseguiu. Não, minha filhinha conseguiu, ela ficou um período inteiro, da meia-noite, não, da manhã até meio-dia. Ela aguentou, você também aguenta. Então, vamos ver o seguinte, Jesus fez o período de jejum, nisso veio o inimigo das nossas almas, o tentador, e ele veio tentar Jesus, e ele falou assim, se você for realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, nesse período que você estiver de jejum, você vai ler Bíblia, porque você vai se alimentar. Quando o Senhor fala, nem só de pão viverá o homem, Ele está dizendo que você pode se alimentar da palavra dEle e você vai ficar satisfeito, feliz, porque você vai estar se alimentando do seu espírito e a sua carne física vai ser sustentada pelo poder da palavra de Deus. Enquanto você está alimentando, você não pensa em coisas de comida. Então, você consegue fazer um propósito. Amém? No verso 5, vamos ver que o diabo pega Jesus e leva no topo mais alto da cidade santa e mostra, a cidade santa de lá do alto para baixo e falou assim, se você é realmente o Filho de Deus, se joga daí de cima lá para baixo que está escrito, olha como que ele conhece a Bíblia, está escrito que
dará ordem, o Senhor dará ordem aos seus anjos para te pegar pela mão e não deixar você tropeçar em pedra nenhuma. Então, quer dizer, proteção, né? Então está escrito, ele falou desse jeito. Aí Jesus debateu com ele na palavra, assim, vencendo Jesus, Jesus venceu ele pela palavra. Jesus falou assim, não tentará o Senhor seu Deus. Pois que Jesus respondeu, está escrito que não tentará o Senhor seu Deus, ele não desistiu. Pegou, levou Jesus num lugar mais alto ainda, num monte mais alto ainda, e mostrou todo o esplendor, né, toda a cidade, a grandeza da cidade. E aí falou para Jesus se prostrar e adorar ele. Porque se Jesus fizesse isso, adorasse a Satanás, ele ia dar todo aquele reino para ele, para Jesus. Olha a proposta de Satanás. Eu vou te dar todo esse reino se você me adorar. Vigia, hein? Vigia para não adorar coisas que não é Deus. A única pessoa que nós podemos adorar é o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Vigia para não adorar outras coisas. Satanás fez uma proposta para Jesus. Vamos ver o que Jesus falou? No verso 10, Jesus, depois dessa conversa com ele, ele pegou, retire-se daqui, Satanás. Foi bem assim que Jesus falou. Retire-se daqui. Está escrito que adorará somente o Senhor teu Deus. A parte B do versículo 10 vai falar assim, adore somente a Deus. E é só Ele prestará culto. Então, Jesus falou para Satanás, está escrito também que só é para adorar o Deus Todo-Poderoso e também prestar culto somente a Ele. Então aí Satanás foi embora até uma próxima oportunidade, porque ele não desiste, ele sempre quer voltar, né, para atormentar a vida do ser humano, mas naquele momento ele foi embora. Aí os anjos do Senhor veio servir Jesus, né, trazer comida para ele, porque já fazia 40 dias e 40 noites que ele não se alimentava. Deus enviou os anjos lá para cuidar de Jesus. Tá vendo que Deus maravilhoso? Minha gente, Satanás, ele conhece a palavra de Deus, né? Mais do que muitos crentes, que se diz crente, que se diz cristão, né? Satanás, ele não brinca, né? Ele não brinca. Ele vem e tenta mesmo. Ele tentou Jesus, ele foi lá para tentar Jesus. Mas Jesus passou no teste. Muitas vezes vamos ser tentados. Jesus foi tentado. Quem somos nós para não sermos tentados? O importante é nós conhecermos a palavra, porque Jesus debateu Satanás na palavra. Foi na palavra de Deus. Satanás conhece a palavra, falou da palavra para Jesus. E Jesus falou para Satanás da palavra. E expulsou ele também, na palavra. Meu Deus! Olha, gente, o negócio é o seguinte. Vamos ver aqui que ele, Satanás, tentou Jesus na comida, tentou Jesus, né, no poder, porque ele falou assim, ó, transforme essas pedras em pão. Então, ele sabia que Jesus ia transformar a água em vinho. Então, ele queria já ali tentar Jesus, já para transforme as pedras em pão. Para Jesus sair do propósito. Na verdade, Jesus não ia transformar as pedras em pão, ele ia transformar a água em vinho primeiro, né? Então Satanás, já que vai transformar a água em vinho, vou fazer, né, ver se eu tento ele aqui para transformar pedra em pão primeiro, né? Depois ele tentou Jesus para poder, ou no poder, né, de fazer com que Jesus, né, ficasse meio duvidoso. Eu acho que ele queria lançar dúvida na mente de Jesus. Olha o que ele falou, se você for realmente o Filho de Deus, você vai se jogar desse topo, né, desse lugar bem alto lá para baixo, e Deus vai dar ordem aos anjos, porque está escrito que Deus dá ordem aos seus anjos para te proteger, para te pegar pela mão,
né? E não deixar você tropeçar em pedra nenhuma. Então tá escrito isso. Então você pode se jogar tranquilo, né? Na mente de Satanás é isso. Você pode se jogar tranquilo, que Deus vai dar ordem aos anjos. Então ia tentar Deus, né? Então era isso. Querendo o quê? Que Jesus se jogasse num lugar bem alto para quê? Para se matar lá embaixo, de certo era isso, que a mente dele era para se matar, para tentar Deus. Então no poder, Deus, né? Jesus tem poder, mas ainda não era a hora dele agir. Então ele queria tentar Jesus para Jesus se jogar lá de cima e depois ele mesmo. Jesus, sabendo disso tudo, né? Jesus é lindo, maravilhoso. Jesus falou assim: também está escrito, não pode tentar o nosso Deus, não podemos tentar o Senhor, seu Deus. Não pode tentar. Aí ele não desistiu, ele falou mais uma coisa, levou num lugar mais alto ainda, aí foi mostrar o quê? A glória, a riqueza, aquele esplendor da cidade, né? À noite deve ser linda a cidade, é linda, né? Cheia de luzes. Tá, ele foi mostrar a cidade toda, num lugar bem alto, no pico. E aí ele fez aquela proposta que muito crente cai, quando tá lá em cima, no alto, né? Aí vem as propostas, e aí ele cai. Mas Jesus não caiu. Jesus foi firme na palavra. Firme na palavra. Coisa que Satanás não é. Satanás, ele foi expulso do céu porque ele não se firmava na palavra. Ele conhecia Deus, mas não se firmava na palavra. Por isso que ele foi expulso do céu. E ele queria adoração. Queria, né, que os anjos lá do céu adorassem ele, não Deus. Ficou o quê? Com inveja de Deus. Deus tinha um exército enorme de anjos adorando ele. E Satanás, vendo tudo aquilo, ele ficou inveja. Coisa do cão, inveja é coisa do cão. Né? Quer ter poder, quer ter, né, grandezas. Ora, pede a Deus e Deus te dá. Deus, ele pode dar todas as coisas. Tudo aquilo que você quiser, Deus te dá. Basta você orar e ter fé. Deus dá. Né? Ele fala, bate na porta, que a porta vai se abrir, pede que ele vai te dar, então ele dá, a palavra dele, a palavra dele. Então vamos aqui, voltando à palavra. Então ele mostrou toda aquela grandeza para Jesus, e Jesus falou assim: está escrito que adorará somente o seu Deus e prestará culto somente a ele. Então, na hora, e já expulsou, né, Satanás dali. Vamos ver aqui que Jesus, ele permaneceu firme. Ele fez um propósito de jejum. Coisa que crente tem que saber fazer jejum. Para quê? Porque na hora que vier o dia mal, que é uma tentação dessa aí, você tem autoridade no mundo espiritual para expulsar o demônio da vida da pessoa, ou então de quem está vindo contra você. Ou então, né, o próprio Satanás às vezes aparece aí, né, usando outras bocas aí, outras pessoas, e você tem que ter autoridade, você não tem que fugir não, você tem que permanecer e na autoridade, no nome de Jesus você expulsa o demônio, não tem que ficar com medo não, porque Deus te deu autoridade. Jesus tinha autoridade, estava cheio de autoridade, ele podia ter expulsado Satanás no início, mas ele permitiu que Satanás fizesse toda essa conversinha aí, para quê? Para mostrar como o crente tem que agir, o crente tem que agir como Jesus agiu. Como que Jesus agiu? Ele agiu usando a palavra de Deus, usando a palavra de Deus. E é assim que nós temos que ser, usar a palavra de Deus, fazer propósito de jejum e oração, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Jesus ficou 40 dias em jejum, 40 dias e 40 noites em jejum de oração, em oração. Então, se santificar, prioridade da pessoa que é cristã, que é crente, né? Que acredita em Deus, você confia em Deus, você crê em Deus, é orar, jejuar, não é ser religioso, não, é se preparar para o dia que pode acontecer algo na sua frente e você tem que estar preparado, com as armas que Deus te deu. Deus te deu muitas armas, jejum, oração, santificação. Fugir da aparência do mal também. São armas espirituais. Você vai ter que usar constantemente, dia a dia. Discernimento do espírito, né? E conhecer a palavra. Comer Bíblia. O que é comer Bíblia? Palavra de Deus. Ler a palavra de Deus todos os dias. Ler a palavra de Deus. Pedir ao Espírito Santo que revele ao profundo o que ele está falando, né? É comer Bíblia mesmo. Que nem o pastor meu falava, ele falava assim,
comer a palavra de Deus e arrotar versículo. Comer o capítulo inteiro e depois arrotar o versículo. É isso, gente. É uma coisa assim, eu já não lembro mais como que ele falava, mas é uma coisa assim, sabia? Mas é isso. Então hoje nós aprendemos muito com Jesus. Jesus permitiu essa situação lá no deserto, né? Para nos ensinar como cristão que a gente vai passar por desertos, vamos passar, e a gente esteja constantemente em oração. Que no final de tudo dá tudo certo, porque vem os anjos e servem a gente com um alimento maravilhoso. Um alimento do céu. Delícia. E outra coisa, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então, se você está cheio do Espírito Santo, não pense que o inimigo não vai te tentar. Ele vai te tentar, tá bom? Então, esteja em jejum e oração, porque quando ele vier, você vai defender na palavra de Deus, usando a palavra de Deus, como Jesus fez. Ele usou a palavra de Deus. Tá bom? Vamos seguir o exemplo de Jesus. A melhor pessoa para a gente seguir exemplo é de Jesus. Olha, não olha para mim, não olha para B, não olha para C, não olha para ninguém. Olha para o autor, consumador da sua fé. Quem é? Jesus de Nazaré, minha gente. Jesus de Nazaré. É Ele. É para Ele que você tem que ter um foco, tá focado, olhando, esperando todos os dias, para quando Ele voltar não te encontrar distraído, dormindo, né? Vamos estar vigilante, atento, amém? Preparados para encontrar com o noivo está voltando, oh, aleluia, o noivo está voltando, glória a Deus. Quantos ficam felizes com a volta de Jesus? Muitos não ficam, mas eu fico feliz com a volta de Jesus. Eu anseio, porque eu quero ouvir da parte dele aquela palavra que ele deixou escrito. Seja bem-vinda, bendita do meu Pai. Essa palavra que eu quero ouvir, gente. Ele falou que vai falar isso para aqueles que chegarem lá. Então, queira ouvir isso da parte do Senhor. Já pensou? Você chega lá e Ele está na porta te recebendo. Seja bem-vinda, bendita do meu Pai, o bendito do meu Pai. Oh, meu Deus do céu, não existe frase melhor do que essa de ouvir de Jesus. De Jesus. Seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Para isso existe um processo e você tem que passar por ele para conseguir chegar lá, amém? Não é fácil, mas você consegue. Jesus conseguiu, nós vamos. Recapitulando o que eu estava falando. Jejum, oração, isso é fundamental para a nossa santificação. Olha, até rimou. Jejum e oração, isso é fundamental para a nossa santificação. Ó, rimou! Gente, é assim. Deus, Ele requer renúncia. Nós temos que nos renunciar. Se nós estamos só pensando no aqui, vamos ficar aqui. Mas se a gente pensar no nosso mundo espiritual, pensar na parte espiritual, que é real, viva, mais viva do que o mundo físico que você pode bater. Se você pensar nisso, você vai se santificar, você vai se redimir. Se você está andando um caminho torto, você vai voltar, vai fazer a inversão de marcha e vai seguir em frente, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser através de Jesus para chegar naquele grande dia e ouvir essa frase que eu te falei agorinha. Seja bem-vindos, bendita do meu Pai, bendito do meu Pai. Amém? Que Deus venha abençoar o seu final de semana, hoje sexta-feira. Começou a semana vencendo, vitorioso. Está terminando a semana vitorioso. Se não tiver, não desanime, não pare, não desista. Não desista. Porque Deus é contigo todos os dias e Ele vai te fazer mais que vencedor. É a palavra dele que diz. Então nós estamos falando da palavra de Deus. Então se você tomar posse da palavra de Deus, você vai ver que Deus vai agir no de repente e ainda hoje você pode ser abençoado. Aí você vai voltar aqui no vídeo e vai falar assim: missionária Regina, eu fui abençoada com aquela palavra que você deixou. Eu fui abençoada porque Deus falou tremendamente comigo. Deus operou um milagre na minha vida depois que eu ouvi aquela palavra. Amém? Você vai contar seu testemunho e eu creio nisso. Amém? Que Deus te abençoe e um bom final de semana.